Agora eu queria saber do presidente da OAB, o que o senhor achou desse relatório? O relatório é inconcluso. Não, eu digo assim, as peças, porque ontem na entrevista o presidente do inquérito, o delegado Paulo Nogueira, disse que ele seguiu a linha estabelecida pelo Ministério Público. O senhor não acha que a polícia poderia ignorar esse posicionamento do Ministério Público e fazer o trabalho dela independente disso? A polícia deve fazer isso. A polícia deve fazer isso. A polícia tem meios e condições para proceder às investigações e deve, utilizando esses meios, ao cabo das suas investigações, que devem ser feitas de forma séria, ao cabo dessas investigações, apresentar a sua conclusão. Não suspender o andamento de uma investigação policial ao meio e dizer, não faço mais aqui, porque o Ministério Público já tem sua convicção e é ele que deve denunciar quem achar conveniente. Creio que não. São papéis distintos do ponto de vista constitucional. Agora, neste exato momento, em razão do andamento dessas investigações e da repercussão que esse caso em específico tem trazido à sociedade e ao Estado do Piauí, há necessidade de união. O Ministério Público não vai atrapalhar a polícia nem vice-versa. Eles vão somar esforços. O Ministério Público pode, por exemplo, sugerir uma linha investigativa. Discordo dessa linha de investigação. Vamos atacar determinado ponto. Por favor, conduzam a linha nesse sentido, porque nós estamos vendo, a partir de determinados indicativos, que isso pode ser verdade. E a polícia tem por obrigação, orientada, também acatando essa sugestão do Ministério Público, na busca efetiva da verdade, porque eu creio que é isso que a polícia deve perseguir, a polícia tem essa obrigação de seguir nas investigações. E ao final, se concluir efetivamente por inexistência de homicídio, se concluir efetivamente pela existência do homicídio, da forma simples, qualificada, com 1, 2 ou 3 responsáveis, com 1 ou 2 presentes na cena do crime, com um coautor responsável, um mandante, que a polícia efetivamente tenha condições de dizer. O que não se pode permitir, e nós discordamos nesse particular aspecto, é que o trabalho fique pela metade. E para se somar à necessidade de uma interveniência nesse caso específico, orientadora do Ministério Público, como fiscal da lei e representante maior da sociedade, auxiliando a polícia na consecução desses objetivos. Se nós fizermos isso, eu tenho certeza que conseguiremos dar a resposta necessária para o que aconteceu. Agora, doutor Jurandir, a situação ela é meio delicada quando aqui de público, ao vivo, o Ministério Público disse, eu vou devolver, nós vamos devolver o inquérito, e a polícia disse, não, nós não vamos fazer investigação sem que o Ministério Público nos diga o que nós vamos fazer. Porque eles, desde o início, já dizem que sabem quem são os assassinos, quem é o mandante, quem são os executores. Então, há esse imbróglio aí. Como é que se resolve isso, doutor Jurandir Porto? O senhor que já vivenciou várias situações. É simples, é muito simples. Se as partes envolvidas, de um lado a polícia, do outro lado o Ministério Público, agirem com prudência. É simples. Pois não. O promotor de justiça tem o poder, tem atribuições, tem função que lhe permite requisitar do delegado que preside o inquérito diligências tais ou quais. Se o Ministério Público entende e sabe, por exemplo, quem é o autor do delito, e as provas, só se pode saber quem é o autor do crime, quais são os responsáveis, se a pessoa souber de provas que lhe levem àquela conclusão. Não pode ser meramente imaginativa. Pois bem, o Ministério Público tem o poder de requisitar do delegado, ouça fulano, ouça cicrano, investigue nesse sentido, noutro sentido, e a polícia está obrigada a acatar aquilo que lhe foi requisitado. Então eu pergunto, eu pelo menos não tenho notícia de que o Ministério Público tenha requisitado ao delegado que preside o feito para realizar tais ou quais diligências. Agora, se chega ao final do prazo e a polícia não desvendou a autoria, ele não pode ficar
ad eterno com os autos de um inquérito na delegacia. Manda a lei que ele remeta os autos ao Ministério Público, não, ao juiz. Ao juiz? Ao juiz. Ao juiz. O juiz, recebendo, manda dar vista ao Ministério Público. O Ministério Público pode requerer que seja devolvida à polícia para a realização de determinadas diligências à indicação do próprio promotor de justiça. Quer dizer, a previsão da lei é de que a ação da polícia e do Ministério Público sejam ações harmônicas, sejam ações que, como disse o nosso presidente da OAB, que se somem. Agora, com esta cisão, com este aparato de declarações as mais díspares, as mais emocionais, criando um passionalismo, isto não leva o desfecho que a lei e o direito desejam. É que o crime não fique impune, que se apure a autoria. De modo que esta cisão, este entrevero entre um lado e outro é profundamente desgastante e prejudicial aos intuitos da lei. Então tá aí, olha, tá aqui. Então, ficou. O que o senhor sentiu entre os dois? Vontade, doutor Chifoli, de resolver essa situação, tanto do Ministério Público quanto da polícia? Da parte de todos com os que eu tratei, da parte dos promotores e da parte também do delegado-geral, existe a intenção de que as investigações sejam retomadas e que, inclusive, falta uma sugestão nossa, que o Ministério Público vá lá para dentro da SICO e acompanhe diretamente essas investigações, inclusive sugerindo as linhas de investigação que entender mais convenientes. Correto. Porque se efetivamente nós não conjugarmos esses esforços agora, o que aconteceu na hora que a cisão se deu? Entregou-se um inquérito inconcluso que está retornando para a própria polícia por sugestão, por pedido, por determinação do Ministério Público e que diz que não vai solicitar investigação nenhuma nesse momento. Nesse momento, só quando apontarem algum suspeito. Só quando efetivamente a polícia retomar as investigações. Portanto, vejam da preocupação a quem interessa uma situação como essa. Agora, o Ministério Público, com esses depoimentos paralelos lá na sede do Ministério Público, está correto, doutor Jurandir? Alguns delegados estavam reclamando de que o Ministério Público, ao invés de pedir à polícia que escutassem algumas pessoas lá no fórum do inquérito policial, estava chamando para si a responsabilidade e ouvindo pessoas, fazendo uma espécie de, além de trazer um perito de fora, uma espécie de investigação paralela. Bom, na realidade, o Ministério Público pode fazer isso. Pode. Tem poder suficiente para isso. Embora isso em situações excepcionais. Ele pode fazer isso. Eu vi ontem 2 decisões do Supremo Tribunal Federal, que serão até publicadas amanhã na página do jornal Meio Norte, onde nós transcrevemos 2 acórdãos do Supremo Tribunal Federal acolhendo essa tese de que o Ministério Público, que é, em última análise, o dominus litis da ação penal, não é, que ele também investigue se entender que as investigações policiais não estão sendo bem conduzidas ou inteligentemente não deixam a desejar. Ele tem realmente esse poder.